Oi pessoal, tudo bem? Então eu estou gravando a aula aqui, eu vou dividir ela em partes sobre análise estatística de dados. É uma aula muito importante, na minha opinião, porque existem alguns conceitos que todo mundo sabe, mas a ideia aqui do curso é dar uma reformulada nesses conhecimentos, de tal forma que a gente apresenta esses conceitos de forma mais organizada. Então, a gente pode pensar, a primeira coisa, na parte de simulação e modelos associados. A gente tem modelos analíticos ou modelos de simulação. Os modelos analíticos é aquilo lá que vocês já conhecem bem, são modelos que a gente pode, na forma de equações diferenciais e lineares, e aí você tem técnicas de utilização disponíveis. Os modelos de simulação são modelos complexos que você, tipo médio elementos finitos, que você pode traduzir isso através de uma simulação. Bom, eu fiz um quadro aqui que mostra bem a ideia de modelos. Tá? Então a gente começa com uma revisão do curso de engenharia. Então a gente pode dividir o modelo como estático, que não depende do tempo, e dinâmico. E no dinâmico você vai ter o que? Sistemas contínuos, que são representados pelas equações diferenciais, e sistemas discretos, que são por estados, por transições, por etapas e assim por diante. Um exemplo típico disso é o curso de mecatrônica, né? Porque a gente tem a programação de eventos, por exemplo, de realizar tarefas, trajetórias, por exemplo, um robô, misturada com a trajetória de contínua, porque os sistemas são expressos por uma equação diferencial, a dinâmica do sistema, e você faz o controle de tudo isso aí. Nos discretos a gente pode fazer passo a passo por eventos. No passo a passo você pode ter uma organização pela organização de dados ou pela aleatoriedade. E a coisa pode ser ir complicando, né? Baseado em grades, sem malha, e pela aleatoriedade, sistema determinístico estocástico. Isso aí está cada vez mais em voga por causa do que? Hoje a gente tem grandes quantidades de dados, então a gente é obrigado a interpretar bem esses dados. Bom, continuemos. A classificação de modelos utilizados na pesquisa operacional. Eu falei para vocês que a pesquisa operacional é uma área importante dentro da engenharia, porque ela permite você fazer programação linear, dinâmica, sequenciamento, teoria de filas, modelo de Markov, simulação contínua, simulação evento discreto, assim por diante. Então a gente pode ter uma classificação do mesmo jeito para os modelos de pesquisa operacional. A gente pode ter modelos icônicos, análogos, matemáticos. Icônicos, o próprio nome diz, são ícones que representam um desenvolvimento. Isso é usado cada vez mais, a representação de dados de maneira por ícones. No matemático pode ser estado dinâmico, linear e não linear, determinístico, estocástico, e aí você pode ter várias técnicas, normativo, preditivo, descritivo, explicativo, e de tal forma que você tem um modelo analítico ou um modelo de simulação. A partir do momento que eu tenho definido os dados, é muito importante pensar na transformação de dados. Por quê? Cada vez mais é evidente que a gente tem uma grande quantidade de dados e a gente tem que padronizar esses dados. Então, o primeiro ponto importante é o média e desvio padrão. O cálculo da média e desvio padrão. São duas propriedades estatísticas que a gente falou e que a gente vem desenvolvendo, né? Tem que desenvolver. Então, numa média de desvio padrão, você tem o Z, o valor padronizado, XK é o valor padronizado, Mi é uma média, o desvio padrão. São todas, como diz, propriedades estatísticas. De tal forma que eu tenho que a figura 3 aqui está exemplificando, desculpe, a figura 3 exemplifica a integração de diferentes dados, porque eu tenho uma base de dados, dado 1, mais uma base de dados aqui, dado 2, e eu vou construir a partir dessas duas bases de dados uma nova base de dados. Do mesmo jeito que eu posso construir uma nova base de dados, eu posso ter uma base de dados com muitas variáveis e eu posso reduzir elas. Então eu posso fazer isso aqui. Dentro da análise de dados, a gente tem a análise estatística, eu não vou explicar tudo, porque está bem explicado nas notas de aula,
que eu passei para vocês, eu tenho as medidas de tendência central, que é a média, como a gente já falou, que é com essa fórmula, o valor mediano, que é o que? O valor mediano? Que é numa lista onde encontra o valor médio. O quartil, que é uma generalização da ideia de mediana, que é o que? Quando você tem a mediana, você divide uma lista de valores em duas partes iguais, o quartil divide os dados em uma lista em 4 porções iguais. O percentil, que está ligado com os quartis, primeiro, segundo, e a moda, que é o valor mais repetido dos dados. Então, aqui eu passei para vocês o material de estatística, eu aconselho vocês lerem bem essas definições, porque a todo momento a gente usa. Eu acho que vai aparecer aqui uma figurinha que eu mostro essas propriedades. Medida de dispersão, a variância, desvio padrão, que estão aqui as equações. E do mesmo jeito que eu posso pensar em séries temporais. Como o nome diz, o que é uma série temporal? É uma série no decorrer de um tempo. Então, que pode ter uma componente sazonal, de simplificação, exato. Então, por exemplo, como eu dei um exemplo para vocês, a incidência solar. Você pode achar uma série temporal que diz a incidência de sol das 24 horas do dia, ou durante um mês, ou durante um ano. Então, o que é importante? No Python, que a gente está se concentrando, existe essa biblioteca para séries temporais, que é o Stats Model, que permite a decomposição aditiva, mais apropriada a ser utilizada quando a tendência ou sazonalidade são aproximadamente constantes, com poucas variações, e a decomposição multiplicativa, mais apropriada para ser usada em tendência ou sazonalidade que apresente mudanças de forma não linear. Então, aqui está a definição modelo matemático associado. E o próximo ponto importante que a gente considera é, a partir do momento que eu tenho dados, eu tenho as propriedades estatísticas, a ideia é representar os dados da forma mais adequada. Então, existem várias formas de representação dos dados que a gente vai explorar nos exemplos que a gente vai dar no curso. E dentre elas a gente tem as principais, podemos dizer, gráfico de barra, histogramas, gráfico de setores, dispersão, gráfico de linha e diagrama de caixa. Então, primeira coisa, dados, depois representações estatísticas, trabalhar com os dados, simplificar dados e depois representação. Então, o gráfico de barras, que todo mundo conhece, que eu represento aqui, por exemplo, a frequência absoluta do número de pessoas e as cores de incidência escolhida pelas pessoas. É uma representação que te permite visualizar tudo. Onde eu vejo aqui que a frequência mais escolhida é a cor vermelha, por exemplo. Os histogramas, que são gráficos, que mostram os valores de um conjunto de dados em diferentes grupos. Então, aqui estaria um grupo, por exemplo, 18, 19, 7 anos de idade. 19, 27, 21 e 4 anos. São a incidência do número de pessoas nessas faixas, por exemplo, durante um dado estatístico, saúde, isso aí. Então, eu percebo aqui, olhando aqui, eu vejo claramente a faixa de idades, para cada faixa de idades, a incidência. É um tipo de representação. Outra representação é o gráfico de setores, ou de pizza, ou camembert, que na frente vai falar muito, que, por exemplo, eu tenho uma distribuição de notas em cada trimestre. E ele te dá uma visão bem interessante, porque rapidamente no quarto trimestre você tem 1,2, o maior frequência de alunos, por exemplo, no primeiro trimestre, assim por diante. O gráfico de dispersão, então quando eu tenho vários pontos, eu quero ver como está sendo o comportamento de pontos. Esse gráfico de dispersão é muito interessante quando eu tenho uma série de pontos e a partir disso eu quero escolher uma função de interpolação, por exemplo. O gráfico de linhas, que permite ver uma tendência. Por exemplo, esse gráfico aqui representa o peso médio de uma pessoa em função da idade. Então eu percebo claramente que o peso vai aumentando com a idade.
O diagrama de caixas, que é também bastante usado, que aqui vocês usam aquelas propriedades que eu falei antes da estatística, que é a mediana, quartis, mínimo, ponto máximo e outlier. Que aí aqui você vê por categoria como que está o grau de tendência. Lembrar que aqui eu tenho a mediana, o quartil 1, quartil 3/4, os outlier para fora e eu consigo visualizar o comportamento. Esse tipo de gráficos aqui vai ser mais interessante quando a gente dá exercício, mas é importante saber que vocês têm todas as ferramentas para representar dados, e muitas vezes vocês têm que representar de uma ou duas formas, ou mesmo 3 formas, para ter um maior sentimento do que representa aquilo lá. Outra coisa, essas ferramentas aqui todas são disponibilizadas em Python. Eu passei para vocês alguns exemplos de aplicações com código Python. Função distributiva acumulada, que permite ECDF, Empirical Cumulative Distribution Function, que é o quê? Que é a ideia de você ter um histograma. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número de pacientes de entrada diária e o número de pacientes que receberam alta e a frequência. E aí, com isso, eu consigo visualizar o fx, que é essa função aqui de distribuição, dessa forma ou através do histograma. Depois disso aqui, o próximo passo que é interessante a gente pensar em tipos de modelos. Eu vou parar por aqui e a gente continua daqui a pouquinho, tá? No outro vídeo.